Olá, bom dia, graça e paz. Vamos à palavra de hoje, pastora Sandra falando. 27 de fevereiro, o tema da palavra é colocando Deus acima de tudo. Vou ler com vocês 1 Reis, capítulo 11, verso 4. A sugestão de leitura para sua meditação, para que você reflita hoje na palavra de Deus, está em 1 Reis, capítulo 11, do 1 ao 13. Eu vou ler com vocês, capítulo 11, o verso 4, que diz assim: À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Como alguém tão sábio como Salomão pôde afastar-se tanto dos caminhos do Senhor? Sua sabedoria se transformara em orgulho? Pensaria ser ele e não Deus o responsável por suas riquezas e bênçãos? Durante 20 de seus 40 anos de reinado, Salomão pareceu usar sua sabedoria de modo agradável a Deus. Entretanto, pouca menção se faz à sua vida de oração. Embora Salomão tenha oferecido sacrifícios no templo 3 vezes por ano, não há registro de conversas com Deus durante essas visitas, o que talvez signifique que eram simplesmente formalidade. Salomão encheu sua vida com tesouros e foi onde acabou seu coração. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. 1 Reis 10, 23. Deus prometera isso, que está lá em 1 Reis 13, 3, 13. Com toda essa sabedoria, as riquezas não lhe deveriam ter subido a cabeça, mas subiram. Jesus disse: Por onde estiver o seu tesouro, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Está lá em Mateus 6, 21. Uma vez que o coração de Salomão se fixou na riqueza material, foi fácil para as suas mulheres estrangeiras afastarem o coração dele do Deus que tão ricamente o abençoara. Qualquer um de nós pode ser tentado a colocar as coisas acima do relacionamento com Deus. É por isso que devemos pedir-lhe que nos mostre se alguma posse ou desejo está interferindo na caminhada com Ele. Devemos pedir ao Senhor sabedoria e força para resistir a qualquer coisa que tente nosso coração a afastar-se dele. Que coisa, né? Não sei se você já tinha lido sobre isso, se você já sabia do final triste da história de Salomão, né? Um homem tão sábio. A própria palavra diz, né, que o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Você já imaginou, né, você ter um título de o mais inteligente de toda a terra? Não estava falando de Curitiba, de São Paulo, do Rio. Ah, esse é o fulano mais inteligente do Rio de Janeiro. Não, era de toda a terra. Aí está o perigo, né? Quando você lê ali o livro que ele escreveu, né? Falando sobre a sabedoria, a gente aprende muito com ele. Porque realmente essa experiência lhe valeu por um bom tempo. Mas você sabe onde que foi o erro de Salomão? Foi quando, ao passar do tempo,
Talvez ele tenha deixado de fazer a manutenção, né? Apesar da Bíblia não relatar, como eu li aqui, uma vida de oração, uma vida constante, né? Diálogos com Deus. Mas o que que a palavra, se você ler a história, você vai ver que diz que ao passar do tempo, ele deixou com que suas mulheres. Não, você imagina um homem que foi casado com 700 princesas e ele teve 300 concubinas. Se uma Eva só foi capaz de corromper e levar todo Adão e toda uma humanidade ao pecado, você imagina o que que é essas 1000 mulheres na vida da pessoa. Foram elas que influenciaram ele, contaminaram ele com outros deuses, porque a mulher, ela tem uma influência muito grande, tem sim, sobre o homem. Muitas têm levado muitos à derrota, à desgraça, à falência, à destruição da família. Quantas mulheres que, ao invés de ser sábias, estão perdendo a sua família, estão perdendo aquilo que o Senhor deu a elas por falta de sabedoria. Então, a palavra do Senhor tem um texto que diz assim: tem alguém aí com falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. Então, às vezes, se o problema é falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Agora, existe um grande problema quando realmente uma pessoa é inteligente e que ela é uma pessoa que tem um destaque nacional, internacional, é muito perigoso. Tudo isso mexer com o orgulho da pessoa, né? Nós temos que nos lembrar de colocar Deus acima de tudo. Tudo que você tem é Deus que te deu. Se você vai conquistar, é Ele que vai dar. Todas as vezes que um ser humano olha para si e acredita que tudo que teve foi na força do seu braço, certamente essa pessoa está correndo um risco. Óbvio que se uma pessoa que não crê em Deus, ele acha que ele conquistou tudo. É fato. Essa pessoa está numa cegueira total. Agora, alguém que já tem Jesus, porque Salomão, Deus havia declarado que ele, sabe, ele, olha quanta coisa que ele fez para Deus, né? Quanta coisa que ele fez para Deus, para agradar a Deus, a consciência que ele tinha. Ele era alguém que, vamos dizer assim no ditado popular, foi criado num berço evangélico. Ele conhecia Deus desde sempre. E por que foi que ele se deixou contaminar, né? Então eu vejo assim que nós cristãos, eu não sei, aqui até a gente cogitou e fez uma auto-pergunta, né? Será que a sua sabedoria se transformar em orgulho? Pensaria ser ele, não Deus, o responsável por sua riqueza e bênção? Na verdade, a palavra não vai declarar exatamente se é relacionado a algum pensamento. O que a palavra deixa claro é que as suas mulheres levaram ele a se corromper diante de Deus, a adorar outros deuses. Então, não sei qual é a área na sua vida que você está correndo um risco, mas nós temos que ter esse discernimento de que se é algo que está levando você a acreditar, porque hoje em dia é perigoso, porque hoje em dia você vê a psicologia, você vê. Existem muitas religiões e muitas, como que eu posso dizer, muitas linhas de raciocínio, existem muitas, até para levar esses livros de autoajuda, para levar a pessoa a ter uma vida melhor, uma vida acreditando que é capaz, tirando a pessoa totalmente daquele extremo que nós já falamos outro dia, de que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, que eu não sei o quê. Para tirar a pessoa dessa situação, começa a dizer, não, você é capaz, você consegue. Então,
tudo tem que ser limitado. Por quê? Porque se ela começa a acreditar demais e existem essas ideologias, né? Que o meu filho colocou esses dias um vídeo lá na igreja falando de como o mundo vê a igreja e vê Deus, né? E aí teve um depoimento de uma menina que disse: não, eu acredito em mim mesma, eu não acredito em Deus. Eu acredito que eu sou capaz, que eu consigo, que eu corro, que eu conquisto. Você vê, é um engano. Então tem esses extremos. A pessoa que acredita que não é ninguém, é aquela que acredita que já é, né? É ela que faz, ela que estuda, ela que vai. Nós temos que ter esse discernimento. Mas ainda para uma pessoa que não conhece Jesus, é compreensível que ela tenha esse pensamento, que ela nunca provou. Só pode dizer se uma laranja é doce ou azeda aquele que provar dessa laranja. Então, a opinião, julgar pela casca, julgar pela cor, né? Aí todo mundo pode falar. Agora, só vai saber se ela realmente é doce quem provar. Então, eu sou mais por aí. Ainda assim, nós estamos falando justamente para nós que já estamos dentro. Essa palavra hoje é para crente. É para você que conheceu Jesus, que teve uma experiência, ou você está vivendo essa vida, correndo esse risco de, quem sabe, você se cansou, você ouviu muitas profetadas, você ouviu muitas revelações, e a sua vida chegou num ponto que você está reconhecendo, quer saber, tudo isso é bobeira, se eu não fizer, se eu não correr atrás, as coisas não acontecem. Não sei. Qual é a situação em que você se encontra? Né? Será que essas coisas não estão levando você sutilmente para longe de Deus? Não vai abrir uma brecha para que alguém venha com uma verdade que é a verdade dele, que ele acredita e traga e influencie, porque foi isso que aconteceu com Salomão. Ele se deixou influenciar pelos outros deuses, aqueles que as mulheres várias adoravam, e se corrompeu. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, acima de tudo, nós não vamos correr esse risco, porque nós sabemos que se estamos no deserto, Ele está conosco. Se estamos na terra prometida, Ele está conosco. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mesmo quando as coisas não fluem, quando não saem como a gente gostaria, você precisa acreditar na palavra, colocar Deus acima de tudo. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir, como diz a tua palavra, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que nada mais venha a ser muito mais importante que o Senhor. Que nada venha ocupar o teu primeiro lugar. Senhor, que a nossa expectativa de vida, de bênção, de palavra, esteja somente no Senhor. Que a nossa regra continue sempre sendo a Bíblia. E que quando eu ler e não entender, que o teu Espírito Santo possa revelar, Senhor, ao meu coração, aqueles que têm ouvido a tua palavra. Quantas coisas é verdade, Senhor, nós aprendemos errado, por religiosidade, por costumes, em igrejas que passamos. Mas que toda experiência relacionada ao homem não venha a ser atribuída a Deus, porque a verdade da palavra de Deus, ela continua sendo uma só. Ela existe, ela é real. É o teu Espírito Santo que vai direcionar, que vai guiar os passos, que vai dar sabedoria para administrar os bens que tem, o dinheiro que vem, a prosperidade, para saber passar pelo deserto, para entender que é a tua vontade, é soberana, que o Senhor está conosco, que o Senhor não prometeu que seria só flores, que nós viveríamos aqui um conto de fadas, que é o que as pessoas têm criado, uma expectativa em cima de tudo isso. Não queremos fantasiar, Jesus. Não queremos viver, Senhor Jesus, esperando por algo, Senhor Jesus, que foi prometido pelo homem e não pelo Senhor. O problema dessa geração, Senhor, é que eles não têm tempo para buscar a tua face. E estão se alimentando de qualquer fast food, de qualquer lanchinho que o povo
os falsos profetas têm oferecido, Pai. Quantas pessoas que estão sendo enganadas, porque o objetivo de Satanás é afastar essa pessoa de Deus, querer que ela se decepcione, que ela se frustre. Mas, Senhor, aqueles que estão nesse dia, buscando a tua face, orando comigo e dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo na minha vida. Que o meu coração esteja no céu, que o meu coração esteja no Senhor, porque a palavra diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que que é mais precioso para nós? Se nós acreditamos que o nosso tesouro é o nosso patrimônio, nosso coração vai estar nisso. Senhor, que o meu coração não venha estar em nada, Senhor, aqui na terra, Pai. Porque o ladrão pode roubar, a traça pode comer, a doença pode destruir, mas que a nossa esperança, a nossa expectativa de riqueza seja ir morar no céu com o Senhor. A tua